Uma galera pergunta muito, tem um preconceito, fala, mas meu time não joga em time grande, nunca vai jogar. Porque a gente incentiva muito o pessoal a colocar o filho na vitrine, né, William? Então, o que a gente fala? Sim. Não importa, se seu filho não joga em lugar nenhum, em algum lugar ele tem que estar treinando. Começa numa escolinha, começa num projeto, vai em tal lugar, porque se ele tiver talento, as pessoas vão olhar. E eu queria ouvir de você, os observadores de clubes grandes mesmo e outros times, eles costumam ir no seu projeto? Porque muita gente não acredita, né? Como é que funciona isso? Sim, sim. Então, assim, como a gente trabalha em todas as pontas, né? A gente tem escola de futebol, então o menino com 5 anos ele entra numa escolinha de futebol hoje, né? E claro que tem um processo aí de iniciação. A gente não, né, particularmente, não consigo ver um atleta de 9, 10 anos, ainda acho que é uma criança que tem que aprender, que tem que gostar, né, ter o prazer de praticar o futebol. E aí sim, a partir de 13, 14 anos, ele já passa por uma outra etapa, que é a formação dele como atleta, onde a gente vai identificar o que ele precisa, né? De repente até identificar a posição que joga, que às vezes o menino, o pai do menino, acha que ele já tem uma posição fixa desde quando nasceu, né? E não é assim, né? Então, esse processo de centro de formação é para isso. Desenvolver o que a gente acha que que falta neles ainda, identificar, né? De repente a posição, aqui eu vou contar alguns casos aí de jogadores que a gente descobriu até tarde isso, e hoje o atleta está atuando, né, até em outra posição, e graças a Deus, fruto desse trabalho todo, desses encaminhamentos, né, da coisa dando certo para o atleta, a gente abre uma porta com o clube também. Então hoje a maioria dos clubes aí, vou te dizer, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos uns 13, 14 já foram no nosso trabalho para conhecer, através dos seus observadores técnicos. E isso é muito interessante, né? Porque se você parar para pensar, né? Vocês mudaram agora de estrutura, mas a estrutura antiga que vocês tinham era apenas um campo, né? E clubes grandes irem num lugar que tem apenas um campo, num bairro, perguntaram aí, fica em São Paulo, tal, centro de formação do William fica em São Paulo. Então, não tem essa de, meu filho tem que estar jogando nos melhores lugares. Não, ele tem que jogar onde tem campeonato, né? E se for um lugar com profissionais bons e de respeito como são vocês, naturalmente os clubes vão confiar e vão lá olhar e cada vez mais vão pedir atleta, né? Vai crescendo isso, né, William? Comenta pra gente um pouco de onde você tem menino. Não precisa falar o nome dos meninos para não expor, mas pode falar os times que eles estão, só pra gente ter uma ideia. Sim, sim. Hoje a gente tem a nossa empresa conta com tem 11 atletas vinculados à empresa, né? Onde a gente faz parceria também com empresas maiores. A partir do momento que a gente percebe que o atleta precisa disso, nós temos atletas no São Paulo, no Corinthians, no Grêmio, no Atlético Mineiro, Ferroviária. Tem atletas revelados, né, por nós, que não é da nossa empresa, mas que estão no Flamengo, no Red Bull, o próprio Mate, né, no Figueirense, o Felipe Braga no Figueirense agora também, Esportivo Brasil, São Caetano, e aí vai. E aí vai. Legal. É um ótimo trabalho aí. A gente vê que no futebol as coisas vão acontecendo devagarzinho, né? E é isso que a gente sempre tenta passar para os nossos atletas e pais. Que não é da noite para o dia, né? Você que acompanha aí melhor, sabe que muitos desses atletas, às vezes, demoraram 2, 3 anos para poder conseguir colher aquele primeiro fruto, né? E eu queria perguntar exatamente sobre isso. Você deve receber muitos meninos cruz, né? Muitos meninos que não tiveram categoria de base. O próprio Niltinho, que entrou aí na live agora, comentou que ele também não teve categoria de base. Como é que você lida com essa situação de um menino que nunca treinou em lugar nenhum, mas você vê que ele tem um potencial? Esse menino consegue chegar num clube grande? Então, a gente tem um olhar muito voltado para isso, né? Voltando um pouco à origem, né, da nossa empresa, do nosso trabalho, quando a gente juntou ideias. O Fena, né, que é o mestre aí, principalmente no local onde a gente atuou por muito tempo, né, que foi o Cleusa Bueno. Ele tem uma história lá dentro. E a gente se juntou com o objetivo do quê? Proporcionar aos atletas, principalmente da periferia, que não tinha condições normais de disputar um campeonato paulista ou de disputar outras competições mesmo, mas iniciar um trabalho mais forte de formação. Foi ali que a gente enxergou essa necessidade, né? Esse ato que tem entre a escolinha de futebol e o clube profissional. Então a gente achou esse meio termo, que é essa formação,
Então, assim, e isso não tem prazo, né? Eu tenho atletas que eu trabalho desde a escolinha de futebol e hoje, graças a Deus, já estão vivendo uma outra realidade em time grande jogando. E tem atletas que em 6 meses eles chegam, disputam, a gente molda ele, né? Ele já chega num nível muito bom, que a gente consegue moldar ele, colocar ele para disputar uma competição, né? Pôr na vitrine, igual a gente fala, né? E ele já ser encaminhado já em 6 meses. Então eu tenho casos de 3, 4, 5 anos de formação e tenho casos de 6 meses. E é o que eu falo, não tem prazo. E a gente não costuma fazer o que muitos fazem por aí, prometer coisas que não pode cumprir, né? Então a gente promete o quê? Que o atleta ele chega para o trabalho, ele vai ser formado, né? Mas nunca podemos garantir que ele vai se tornar um atleta profissional, porque é muito difícil, né? Ainda mais chegar no alto nível, né? Então a gente está feliz pelo nosso resultado justamente por conta disso, né? Então a gente criou uma fórmula que está funcionando, baseado na verdade, né? Na lealdade mesmo, no vínculo familiar. Então é muito importante ter o pai do nosso lado, ter a família do nosso lado, até porque a gente não forma atleta sozinho. O pai tem a participação dele, sim. Ele dentro de casa, a gente passa algumas horas do dia com eles, mas a maioria do tempo é os pais que estão. Então tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, tem que ter respeito, educação, e isso tem coisas que vêm de casa. A gente contribui para melhorar, mas tem coisas que vêm de casa. Então a gente, nesse processo todo, é muito importante o pai entender que não tem prazo. Não adianta a gente falar assim, fica comigo 1 ano que vai dar certo. Isso não acontece. Então tem que ter paciência, acreditar no trabalho de quem está fazendo, né? Não adianta. Fórmula mágica não existe, né? Então é trabalho mesmo, é bastante suor e a coisa acontece.